Bom, nesta aula, então, continuando nossos temas finais, eu quero agora pensar nesse texto de João, capítulo 9 do Evangelho de João. E é muito interessante ver algumas questões que podem nos ajudar a sermos uma igreja transformadora, impactante nessa era do vazio. A história, creio que é conhecida, desse cego de nascença, e como se gesta após uma pergunta dos discípulos sobre quem pecou, como se gesta então a cura deste homem quando vai, depois de ser os seus olhos serem molhados, untados com um barro, uma, um, uma maneira, né, de, de, de que na época se usava misturar a saliva com a terra, criando um pequeno lodo e vai lavar lá no tanque Siloé, enviado por Jesus, e dessa maneira o cego é curado. E depois os fariseus investigam com os pais, com a família a respeito da cura. Bom, então vamos lá. O que nós podemos aprender deste encontro de Jesus, o cego, a família, os fariseus? Ali há uma situação muito contemporânea, podemos dizer assim. Alguém que é alcançado pela graça de Deus, único da família, e uma religião querendo questionar algumas coisas que não deveriam ser feitas, né, como foi uma cura no sábado. Então vamos ver que a primeira coisa que nós podemos entender é que os discípulos levantam um problema teológico. A pergunta é: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? A ideia da religião judaica, a ideia religiosa, era que tudo aquilo que os pais podiam pecar seria transferido para seus filhos, né? O fruto do pecado. Então Deus castigaria as pessoas porque, entre aspas, plantaram erradamente, né? Hoje se fala muito planta, colhe, né? Então, aquilo que plantou, colheu. Não é bem por ali. Creio que Jesus vai nos ensinar isso. Ele, então, pergunta para, ou melhor, o discípulo pergunta para Jesus, né? E Jesus responde: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, é interessante que os discípulos levantam um problema teológico e Jesus vai beneficiar o homem cego de uma forma integral. Ele vai restituir, né, vai realizar uma ação concreta. Deus busca, através da pessoa de Jesus, que ele precisa escolher entre estas duas possibilidades. Jesus podia dar uma aula de teologia, como deu, ou fazer uma ação concreta, como ele deu. A aula de teologia está ali explicitamente, né, de uma maneira curta: nem ele nem seus pais pecaram. Houve uma resposta de Jesus. Isto é, a doença deles não é para condenar esse indivíduo, não é para condenar a família, mas é para que haja uma manifestação de algo que Deus fará de uma forma maior. E a transformação, então, deste homem, há uma transformação integral, porque ele volta, então, a enxergar, ele volta, ou melhor, não que volte a enxergar, mas ele passa a enxergar, porque ele nunca enxergou, né? Ele parece que era um cego de nascença mesmo. Então ele não voltou a enxergar, ele enxergou pela primeira vez. E não era por causa de pecados. Muitas vezes nós transferimos nossas interrogações, né, para o pecado nas condições sociais ou de pobreza, não é? Fruto do pecado. E isso é uma mensagem que realmente não é de acordo às Escrituras. Então Jesus beneficia este homem, independente se vai se tornar um seguidor ou não. E a segunda coisa que nós vamos observar, que esta transformação foi marcada para a comunidade. Os vizinhos que anteriormente tinham visto este homem
mendigar, perguntaram então o que aconteceu. Essa transformação trouxe à sociedade, né, a busca de quem procurou, quem resolveu o problema. A pergunta é quem fez isso? Essa é minha questão. Quando Jesus fala que nós somos a luz e o sal da terra, está focado aproximadamente nisso aqui. O texto sobre a luz diz que e a vossa luz resplandeça para que o mundo veja as boas obras. Isto é, a nossa luz vai resplandecer tanto, porque as boas obras serão vistas, e quem vai ser glorificado, diz o texto, é Deus. Não é a denominação, não é a igreja, não é maior número de membros. Então, novamente, voltamos que esta transformação que marca a comunidade é para a glória de Deus, isto é, para dizer, não é que Deus é o maior Deus, né? Se existissem outros deuses, eu não sou monólatro, mas a único Deus, essa manifestação é que Deus ama o ser humano. Então a transformação deste homem marcou a comunidade, e o cego, então, é ele que passa a descrever a cura de Jesus, dizendo e apresentando que o serviço foi bem feito. O cego volta a ser um cidadão, porque ele costumava a ficar sentado mendigando, né, pedindo esmola, mas agora já não mais precisa. Há uma libertação social também na cura do cego. A transformação do cego, ou melhor, a cura do cego, o atendimento de Jesus para este cego, marca a comunidade. Socialmente, ele volta à ativa social, ele volta a ser um cidadão, ele volta a ter os seus meios para alcançar aquilo que precisa para a sua sobrevivência. Então, mais uma vez, vemos que a mensagem, a cura, o apoio de Jesus se dá de forma integral. Mas Jesus também mostra neste texto, ou melhor, João, escrevendo praticamente 50, 60 anos mais tarde do evento, ele mostra também, não somente que a comunidade foi transformada, mas ele mostra o valor desta pessoa, a valorização da pessoa, deste cego, que mendigando ali, durante toda a sua vida, agora é valorizado, tendo a sua visão de volta. Para Jesus, o ser humano é mais importante que as estruturas. Veja que a pergunta da religião judaica, dos fariseus, é que era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperar a vista, e o homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. E alguns dos fariseus, então, questionam como este homem pode ser de Deus, pois não guardou o sábado, não guardou as nossas leis, não guardou a nossa religião. Qual é o objetivo, pergunto eu, do sábado? O objetivo do sábado é comunicar o shalom de Deus, o bem-estar, a paz, a saúde, o descanso. O sábado foi feito para servir o homem, por causa do homem, e não o homem por causa ou para servir ao sábado ou por causa do sábado. Jesus não é Deus porque ele quer o sábado. Ele é pecador porque ajuda os necessitados. Aqui que entra nossa famosa divisão, mais uma vez, dualista, o gnosticismo que marca o mundo da cristandade, de nos preocuparmos, né, com a salvação da alma, sim, e esquecermos tudo aquilo que tira a saúde, tira a paz, tira o bem-estar. Todas as leis, todas as nossas regras religiosas e leis do país, elas devem ser para beneficiar o ser humano, seja protegendo, seja dando os direitos, seja dando
saúde, enfim. Jesus mostra isto. Ele é questionado, ele é colocado como alguém que não é de Deus porque quebrou uma lei do sábado. Nosso domingo é tão santo que muitos anos atrás, era proibido assistir TV, ler jornais, somente precisava dedicar-se exclusivamente a pensar em Deus. Isso é religião, isso não é o shalom de Deus. O shalom de Deus é paz, bem-estar, saúde. Nós temos que ter esta visão. O ser humano é mais importante que essa estrutura. Por isso que os religiosos se sentiram incomodados, né? E foram também questionados, porque como que um pecador fazer estas coisas, de curar, e então vai dividir a religião. As religiões, ou melhor, a cristandade hoje está dividida, se você observar, porque algumas, entre aspas, heresias preocupam-se com o ser humano, com as suas opções, certas ou erradas. Eu não estou aqui para dizer o que é certo ou errado. Eu estou aqui dizer de que toda pessoa, todo ser humano que está na Terra, nesses 7 bilhões de habitantes, tem duas características do ponto de vista de Deus. Todos pecaram, primeira característica, todos estão debaixo dessa linha divina, e a segunda característica é que todos são imagem e semelhança de Deus. Independente do que você acredita ser imagem e semelhança de Deus. Mas você e eu somos iguais porque, diante de Deus, pelo menos nessas duas coisas. Ou porque nós passamos por esse processo. Todos pecaram e todos estão debaixo dessa linha e temos a imagem e semelhança de Deus. O ser humano é mais importante que as estruturas, sejam religiosas, eclesiais, seja quais forem. E quando esta religião impede o desenvolvimento saudável do ser humano, com certeza o apoio virá de alguém que deseja ter ou queira trazer os benefícios para esta saúde do ser humano. Quando nós observamos o texto, no texto de João, nós podemos ver que o apoio nem sempre vem de onde deveria vir. Nós observamos que os judeus não acreditaram que ele fora cego, né? Que havia sido curado. Por isso eles foram procurar os seus pais. E até questionaram se era o seu filho. E ele respondeu, claro que é. Sabemos que ele é nosso filho que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode agora estar enxergando. Perguntaram a idade. E ele diz, olha, ele é grande, ele pode falar por si mesmo. Por quê? Porque eles estavam com medo. Porque se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso na sinagoga. Por isso que eles falam de que a idade ele tem e perguntam para ele. Aí então ele chama o cego novamente e ele responde. E o mais interessante, a segunda vez que ele o chama, lhe perguntaram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. E o cego prontamente responde, não sei se ele é pecador. Uma coisa eu sei que eu sou cego, ou era cego, e agora vejo. E mais ainda questiona mais como que ele fez. Eles dizem, olha, vocês já não ouviram minha história? E aí eles passam então a censurar, a insultar e a dizer, olha, ele é discípulo, você é dele, nós somos discípulos de Moisés. E sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Então veja bem esta caminhada deste cego, que ele fica sozinho então diante da religião, mas ele se sente então abençoado por Deus. Ele se sente então
protegido pelo Senhor. Os pais preferiram o status quo, eles queriam continuar sendo religiosos da sinagoga e então eles continuam servindo essa estrutura, mas o cego que recebeu a bênção, a cura, a libertação, ele não, ele vai enfrentar a estrutura, porque ele sabe que é nesse homem, herege, pecador, endemoniado, como tinha sido chamado, enfim, tantas coisas, ele dava o shalom de Deus, ele dava a saúde. Então, nós temos que observar este apoio deste homem para esta cura. E o apoio nem sempre vem de onde deveria vir. Isto é, o apoio deveria vir da família, de quem foi beneficiado, mas não veio. Então, deve ser algo muito chocante para o cego de ver-se curado, liberto e seus pais não apoiar na defesa de Jesus. Então, e ainda nós precisamos pensar nesta história dessa maneira, porque os pais queriam seguir, né, sendo da sinagoga, seguir as regras do jogo. Eles não queriam quebrar ou sair da caixinha, eles não podiam pensar diferente. Por isso que nós observamos que nem sempre o que segue as regras cumpre os objetivos de Deus. Jesus não seguiu as regras da religião. A religião dos fariseus acreditava que ele, ou melhor, eles e a religião governava Deus. Mas na realidade esta religião oprimia o povo. Eles questionaram a cura pela segunda vez, está lá nos textos 15, 16 e 26. Eles acusaram este cego de ser um pecador, que Jesus era um pecador e que, segundo ele, discípulos de Moisés eram os melhores, mas não eram tementes a Deus. Eles poderiam ser discípulos de Moisés, mas não amavam a Deus, não temiam, não reverenciavam, não seguiam aquilo que Deus falava. Seguir as regras nem sempre cumpre os objetivos do shalom de Deus. Então, muitas vezes nós preferimos manter o nosso status de poder cultural para manter um padrão valórico da sociedade, mas não de Jesus. Isso que nós devemos ter muito cuidado quando as denominações, as igrejas se aliam a um sistema, seja qual for, político, econômico, social, para beneficiar-se, mas não beneficiar as pessoas. E eles, então, os fariseus, veem as suas regras sendo quebradas, mas o que era mais importante, que os objetivos de Deus estavam sendo alcançados. Cura, voltar a ser cidadão, voltar a ter uma oportunidade de um futuro serviço, possivelmente. Isto era que nós encontramos nesta história dramática deste cego. Mas o cego, então, entende de que há que procurar esta adoração, porque a vinda deste Jesus era conduzir o homem para Deus. E a partir então do versículo 35 para frente, há um diálogo deste cego, né, quando, após ter sido expulso, se encontra com Jesus, e ele então dialoga com Jesus para dizer que ele quer crer, né, crer no Messias, crer no Filho do Homem. E quando ele se apresenta, Jesus se apresenta como sendo o Messias, o Salvador, o que traz a paz, ele então adora. E ele diz, então, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. E aí, então, entra um diálogo com a religião da época, a religião do poder, a religião farisaica do judaísmo e do farisaísmo, que eram os representantes. O que esta cura, o que esta libertação deste cego produz é adoração. Então, mas adoração a Deus, não um sistema, não a um legalismo. Deus deseja levar o homem à adoração, é isso que está aqui retratado. E nós vemos, então, que
levando este homem à adoração, Deus levando este homem à adoração, né, nos mostra que existem muitos cegos, né, e que cegos que não querem ver. Isso é mais lamentável, né? Quando você apresenta as Escrituras, quando você apresenta o modelo de Jesus, quando você apresenta o relacionamento de Jesus com os pobres, quando você apresenta o relacionamento de Jesus com os pecadores, com os perdidos, o acolhimento de Jesus, muitos religiosos não querem ver, estamos. Né? Muitas vezes eu e você estamos como os fariseus da época. Por isso que o pior cego é aquele que não quer ver sua cegueira. Jesus veio para colocar em juízo, em julgamento, em crítica, em crise as regras que desejam governar Deus. A vinda de Jesus é para julgamento, a fim de que os cegos, os pecadores, os perdidos, as crianças, os desvalidos, os marginalizados, os desprezados por nosso sistema, eles vejam. E nós, religiosos, pastores, líderes, professores, mestres, que conhecemos, nos tornemos cegos. Por isso que muitas das nossas regras são frutos da nossa cegueira. Jesus veio para colocar em juízo, em julgamento, a religiosidade que nos transforma, a religiosidade que não faz mudança, a religiosidade que aprova a violência, que aprova a opressão, que apoia a tortura. Essa é a crítica que Jesus vem fazer às estruturas e à sociedade. Aquilo que não muda as estruturas e a sociedade, que nos violenta, deve ser mudado. É por isso que nós precisamos voltar à pregação do ano aceitável da graça de Deus, como falamos na aula anterior. Então, Jesus veio para colocar em juízo a religiosidade que está ausente na vida do próximo para viver. A nossa religiosidade está levando-nos a roubar a vida do próximo. Por isso que o ano aceitável deve voltar às nossas pregações. O que nós vemos no século XXI é que esta igreja, para ser igreja de Jesus na era do vazio, se ela pudesse destruir seus templos, se ela pudesse destruir a sua fama, o faça para servir os necessitados. Mensagem difícil, atos difíceis, não tanto, você não fará isso da noite para o dia, mas num processo de volta. Nos tempos de crise, no Brasil, na igreja, no mundo, sempre jogamos crônicas, né, o texto de crônicas, se meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar. A igreja não se humilha. A igreja, quando se humilha, faz a diferença. E humilhar a igreja não é simplesmente gastar noites de oração, noites de vigília, dias de jejum. Não é isso. Mas também é isso. Mas veja bem como que eram os jejuns, os sacrifícios do povo humilhado. Eles se colocavam em sacos de cinza. Eles entregavam o seu corpo, a sua vida, os seus bens. Veja, observe como que Isaías 58 pede o jejum que eu quero, diz Jeová, Javé, Deus. Enfim, é isto que nós precisamos rever nas nossas pregações e nos nossos ensinos. Tudo isso, claro, traz implicações para a ação do ministério integral da igreja. A igreja precisa ser ou pregar uma missão holística completa, como já falamos anteriormente, como já indicamos em outras aulas. O século XXI nos chama a termos um evangelho integral. O mundo acabou de rejeitar ou está rejeitando o racionalismo que nosso protestantismo surge.
no mundo da sociedade moderna, este racionalismo agora está, se não morrendo, está diminuindo, mas para que entre um homem mais completo na construção do conhecimento, da fé, a emoção, a razão, o sentimento, o mundo ecológico, esta ecologia, este mundo completo, este mundo holístico faz necessidade, faz parte da pregação do Evangelho. As implicações para a ação do ministério da igreja nos mostra que a maneira de Jesus tem como ponto de partida a debilidade no poder. A igreja nega a sua fé no Espírito Santo, que é poder, quando se alia a sistemas políticos, econômicos e religiosos para alcançar o objetivo da vida na abundância. O indivíduo, a pessoa, o elemento, ser humano, ele pode ter a sua opção como cidadão, mas jamais a igreja de Jesus pode usar o poder, a fama, a influência que ela tem para apoiar A ou B candidato. Erram profundamente, apostatam do evangelho estes que se dizem cristãos para simplesmente usufruir dos benesses do poder para a sua igreja, para a sua denominação, para o seu domínio. A segunda coisa, a evangelização à maneira de Jesus é feita a partir da necessidade do ser humano. O cego está ali. Jesus cura o cego. E a partir dali, então, gera toda essa informação e esses fatos para ensinar a igreja, que João usa para ensinar a igreja, que Jesus está querendo nos mostrar. A evangelização parte dessa necessidade, do nosso bairro. Não sei quantas denominações ou quantas igrejas, quando constroem ou planificam ou planejam seus crescimentos, os seus projetos de crescimento, de evangelização, quantas elas recorrem às estatísticas do seu bairro para atender às necessidades, para atender a sua comunidade. Quantas necessidades há no bairro, o que é necessário no bairro. Temos então agora a terceira característica, o terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que a cegueira espiritual tem raízes ideológicas, seja racismo, sexismo ou até a religiosidade. A nossa mensagem, que deveria ser da graça de Deus, em muitos lugares tem se constituído na desgraça de Deus, ou na desgraça dessa pregação. A cegueira espiritual, que tem raízes ideológicas, muitas vezes impede o alcance do Evangelho. Por quê? Porque nos tornamos intolerantes. Veja bem de que hoje, quando há diversas linhas teológicas, ideológicas, até de pensamentos que vêm discordar com questões importantes do Evangelho, nós não podemos nos fechar a estas questões. E quando eu digo isto, que nós não podemos nos fechar, eu estou dizendo que nós não podemos tornar intolerantes porque as pessoas pensam diferente. Ninguém é obrigado a aceitar as ideias contrárias, nem as nossas. Mas isso não pode nos negar a possibilidade de abrir o diálogo. Diálogo é falar um com o outro, ouvir o outro. E é isso que poucas vezes nós podemos ver na igreja evangélica. Muitos nos representam erradamente, equivocadamente, quando se torna intolerante, até falando palavras grossas, pesadas através das mídias sociais, as quais colocam os evangélicos, no geral, ou a cristandade, em uma situação de
de intolerante quando nem todos são. E se arvoram como representante de um povo que realmente não é esse povo que ele representa, ou essa característica de intolerante, de sem diálogos, pessoas que não conseguem conviver com o contraditório, que dividem o mundo em duas partes ou em dois pontos, as polarizações. Tem gente que gosta de viver nas polarizações, nos extremos. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é equilíbrio, é vida cristã equilibrada, é paz, harmonia, fidelidade, benignidade, o que muitas vezes não é mostrado. Não significa concordar com a prática do mal, mas significa que nós devemos aceitar as pessoas e condenar, sim, criticar, sim, mas por que somente há uma crítica no aspecto moral? Quando nós olhamos para nossas áreas, nossas vidas, nossas denominações, elas vêm a ser tão corruptas, muitas vezes, em atos e palavras, quanto o mundo que está aí. E no mundo social, a palavra quase que não existe na defesa dos mais desvalidos, dos mais necessitados. Há uma cegueira espiritual que tem raiz ideológica. É isso que nós precisamos, então, quebrar, romper. A prova final, em quarto lugar, a prova final de qualquer discurso teológico, evangélico, doutrinário, não é a sua precisão acadêmica, mas sim seu poder transformador. O texto diz porque o reino de Deus, em Paulo fala isso, não consiste em palavra, mas em poder, pois o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Este é um texto direcionado à igreja. Então, a igreja deve viver em paz e edificação mútua como igreja, claro. E se há paz na igreja, haverá paz no relacionamento com aqueles que estão ao redor de nós e que pensam diferente de nós. Aqueles que são nosso contraponto, os contraditórios, os questionadores. Nós devemos ser exemplo de paz e de justiça e de alegria. E quando eu falo de paz, não é uma paz somente em relação com Deus ou ausência de guerra. É uma paz em relação com o próximo. Por isso deve haver esforço. E terminando então, é que as nossas estruturas, formas religiosas, devem produzir o shalom de Deus, o bem-estar, a liberdade, a cura, a paz, a satisfação, o prazer, a alegria, ou, em outras palavras, o encanto da vida. Lamentavelmente, a pregação evangélica se tornou um negócio e não se tornou um produtor de vida, ou que nos encantemos com a vida. E quando eu falo que nos encantemos com a vida, não estou me ausentando dos problemas, mas que estes problemas, os sofrimentos, sejam desafios e não um sistema opressor, que as nossas estruturas, as nossas formas religiosas sejam caminhos estratégicos para produzir a vida de Jesus que prometeu. A vida que Jesus nos falou em João 10. Interessante, como já falamos, esse contraponto. O diabo, que não é Satanás, mas todo aquele sistema, veio para roubar, matar e destruir. Mas ele, Jesus, veio para que tenham vida em abundância. Eu vim para que tenham vida. E não somente vida, mas esta é em abundância. Os discípulos levantaram um problema teológico. Quem pecou? Onde está o erro? É o erro. Onde está o pecado? Ele tinha duas possibilidades. E as duas possibilidades ele mostrou. Deu uma aula de teologia breve. Não se tratou todo o Velho Testamento para provar a sua doutrina,
Mas, à luz dessa teologia breve que era para glorificar a Deus, houve uma ação concreta. Nós precisamos, então, fazer a opção de Jesus. E qual foi a opção de Jesus? Você pode responder. Você pode rever esta aula, você pode rever este discurso e chegar e conduzir a igreja que você lidera, a igreja que você participa, o grupo em que você está, conduzir a achar a resposta às perguntas que as pessoas levantam. Os 500 anos que a igreja ou a cristandade vivenciou debaixo de uma teologia que não transformava a realidade, hoje está trazendo para você e para todo mundo entender de que no Brasil nós queremos fazer teologia, mas uma teologia que traga a solução, uma teologia que tenha uma base nas escrituras, mas também se concretize na prática, uma ortodoxia que conduz a uma ortopraxia integral. Eu espero que você tenha desfrutado desta aula e que tenha sido um incentivo para buscar ainda mais conhecimento. Nos encontramos então na próxima aula.